Eu quero pedir que você abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Eu já expus esse texto aqui outras vezes, expus parte desse texto esse ano já, mas não se preocupe, a ênfase é um pouco diferente daquilo que nós vimos até então. Não será o mesmo texto, exatamente o mesmo texto que nós veremos hoje. Peço que você abra aí comigo João 3. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 18. Evangelho de João, capítulo de número 3, do versículo 16 ao versículo 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha mais uma vez ao encontro das nossas vidas, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós sejamos edificados pela Tua Palavra, a fim de que estejamos guardados das ciladas do inimigo e para que Teu nome seja glorificado em nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, no mês de agosto nós comemoramos o mês de missões. Mas você já se perguntou o porquê disso? Não deveríamos nós falar sobre missões a todo tempo? Pregar o Evangelho, se envolver com a expansão do reino de Deus não é função do cristão a todo momento? Sem dúvida sim. Mas existe um motivo especial pelo qual a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o mês de missões no mês de agosto. Em 12 de agosto de 1859, desembarcou na cidade do Rio de Janeiro o jovem missionário norte-americano Ashbel Green Simonton, dando início então ao trabalho presbiteriano em solo brasileiro. Tragicamente, Simonton morreria pouco mais de 8 anos depois, em 1867, vitimado pela malária. No entanto, em um ministério muito curto, de 8 anos, nós vemos um homem que foi usado por Deus de forma muito produtiva. Simonton fundou e organizou a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Ele fundou também o primeiro presbitério do Brasil, o presbitério do Rio de Janeiro. Ordenou o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, um ex-padre chamado José Manuel da Conceição. Ele fundou também a imprensa evangélica, que foi o primeiro jornal evangélico brasileiro, e também trabalhou na criação do primeiro seminário teológico presbiteriano no Brasil. Nós, então, relembrando a chegada de Simonton e o início do presbiterianismo no Brasil por meio de missão, comemoramos nesse mês de agosto o mês das missões. Logicamente, falamos sobre o anúncio do Evangelho, sobre o anúncio de Cristo em todo o ano, mas agora, em agosto, nós damos um ensejo maior a esse tema. Então, hoje, primeiro domingo de agosto, nós daremos início a essa minissérie expositiva, que nos falará a respeito da expansão do Evangelho entre todos os povos. A minha intenção é que, ao final do mês de agosto, depois dessas exposições, você possa entender, então, que Deus é o Senhor da missão, que a igreja ela foi comissionada e recebeu a responsabilidade de participar nesta missão de Deus por meio da pregação do Evangelho, da sua aplicação na vida como um todo, com a finalidade de, primeiro, glorificar ao Senhor e também trabalhar para a salvação de almas, para a salvação de pessoas, manifestando no mundo que está à nossa volta de maneira visível as boas novas da salvação. É isso que faremos nesses próximos domingos. Tornando aqui ao texto de João,
nós vemos, principalmente no versículo 16, aquele que é considerado por muitos crentes, muitos estudiosos, o maior tratado missiológico da Escritura. Por quê? Porque nós vemos aqui o movimento de Deus, o Deus de toda a terra, vindo ao encontro do ser humano. O Deus de toda a terra, manifestando o seu amor e a sua graça à humanidade que é pecadora e que é culpada. Deus manifesta a sua graça de maneira suprema no envio da sua maior dádiva, que é Jesus Cristo. É isso que o texto nos diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, a tal ponto de entregar o seu Filho em nosso favor. A compreensão desse movimento de Deus, o entendimento de que é Deus quem vem ao nosso encontro, é Ele quem nos acha e não nós que nos movemos em direção ao Senhor, é fundamental para que nós possamos entender qual é a necessidade do envolvimento da igreja e também quais são as implicações do envolvimento da igreja neste tema das missões. A primeira pergunta que nós precisamos levantar aqui é: por que Deus precisa vir ao meu encontro e ao seu encontro? Por que foi necessário que, em um dado momento da história, Deus se encarnasse, nascendo na pequena cidade de Belém, na forma de um servo? Eu quero começar a responder essa questão, trabalhar essa questão, contando para você uma ilustração. E de antemão eu te peço desculpas, porque eu já contei essa ilustração aqui e provavelmente mais de uma vez. Você já deve ter ouvido falar de um escritor chamado Franz Kafka. Ele foi um dos maiores expoentes do existencialismo na literatura alemã. Certa vez, Kafka foi questionado a respeito da esperança sobre a vida. Perguntaram a ele se ele tinha esperança. E veja, essa é uma pergunta importante. Alguém sem esperança é alguém que praticamente não tem volições na vida. E a resposta de Kafka foi a seguinte: esperanças há muitas, só não para nós. Esperanças há muitas, só não para nós. Quando o homem se tornou pecador, ele se colocou exatamente neste lugar, um lugar de desesperança. Um lugar do qual não existe saída. A humanidade, no seu estado natural, desde a queda, encontra-se perdida. Nós temos um problema, o pecado. Um problema que não pode ser solucionado humanamente falando. Um problema diante do qual, humanamente, realmente, não existe saída. Uma doença que aflige o nosso ser no mais profundo, para a qual não existe tratamento, não existe remédio. Humanamente, não. Existe uma única saída, a graça de Deus, a ação divina em nosso favor. Não existem méritos, não existem merecimentos, não existem intervenções, não existem ações que possamos fazer para lidar com o problema do pecado. Portanto, respondendo à questão inicial, por que é necessário que Deus se movimente em nossa direção, a resposta é clara. Deus precisa vir ao nosso encontro. Nós podemos dizer sem sombra de dúvidas, porque nós não conseguimos nos movimentar, nós não conseguimos chegar a Ele, nós não conseguimos dar um passo em direção a Deus. Não sou eu quem escolho o Senhor, não sou eu quem acho o Senhor. Quem nos achou foi Cristo. Nós estávamos perdidos, nós precisávamos ser encontrados, não Ele. O apóstolo Paulo vai dizer na sua epístola aos Efésios que todos nós naturalmente estamos mortos em nossos delitos e pecados. Espiritualmente mortos, nós não conseguimos discernir quem é Deus. Nós não conseguimos discernir a nossa própria condição. Nós não conseguimos sair deste lugar de desesperança. E então é necessário que Deus venha ao nosso encontro, e Ele faz isso por meio de Jesus. As palavras do evangelista João aqui neste texto contemplam exatamente esse movimento do Deus Trino, que vem ao encontro do homem para resgatá-lo.
E especificamente no versículo 16, nós vemos um conceito que é um conceito importante para que compreendamos a missão da igreja como um desdobramento da missão de Deus. Olhe para o texto novamente. João vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse movimento de Deus em direção ao ser humano para resgatá-lo acontece por meio do envio de Cristo. E este conceito de envio é importante. Veja, Deus é tanto aquele que envia quanto aquilo que é enviado. Grave isso. Deus é tanto aquele que envia quanto é aquilo que é enviado. E eu explico para você. Desde o Antigo Testamento nós vemos Deus enviando pessoas para tornar conhecida a sua vontade e o seu propósito redentor para nós. Em Gênesis nós vemos Deus chamando a Abraão e enviando-o para uma nova terra, dizendo que dele surgiria uma grande nação e que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Depois nós vemos Deus enviando os profetas para tornar conhecido o seu propósito redentor, para anunciar a necessidade do arrependimento e do abandono dos pecados. Chegamos no Novo Testamento e vemos Deus, no cumprimento da promessa a Abraão, enviando Cristo, abrindo assim as portas da redenção para gente de todas as tribos, povos e raças, como nós acabamos de cantar. Este mesmo Deus, juntamente com o Filho, envia o Espírito Santo, que é o consolador e o capacitador da igreja, aquele que nos dá os instrumentos para que nós sejamos testemunhas. E então, Pai, Filho e Espírito Santo nos enviam agora como missionários neste mundo, nos chamando para que nos tornemos participantes dessa missão. Deus é o autor da missão, é o Senhor da missão, é aquele que envia pessoas, mas Ele é o que é enviado também. Por quê? Porque desde o mundo antigo, todos aqueles que participam da missão de Deus falam a respeito de uma coisa só, do próprio Deus. Deus é o conteúdo da mensagem que nós devemos enviar. O propósito redentor de Deus é aquilo que nós devemos anunciar. Quando nós pensamos na natureza de Deus e no seu envolvimento na história, partindo dessa perspectiva missionária, nós chegamos a um outro conceito que é importante, que é o conceito de missio Dei, ou a missão de Deus, que aponta justamente para o ato redentor desse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo na história, se movimentando em direção à humanidade, em direção à minha vida e à sua, por meio de Jesus Cristo para a nossa redenção, e enviando o Espírito Santo para que por meio dele nós sejamos um com o Pai, unidos de maneira especial naquele amor que é perfeito e que é a sua própria natureza. O ápice dessa missão de Deus vindo ao nosso encontro é apresentado no texto que nós lemos aqui por João. Quando nós vemos a missão de Cristo, ou a missio Christi, quando Cristo se encarna em obediência ao Pai, morrendo na cruz, em cumprimento ao eterno desígnio de Deus, no qual se encontra fundamentada a nossa salvação, a salvação da igreja. Então, diante deste pano de fundo, que foi um pouco longo, mas que é necessário, eu chamo a sua atenção para o tema da nossa reflexão nessa noite, a missão do Filho. E a minha intenção é trabalhar esses 3 versículos que nós lemos aqui, apresentando a você 3 perspectivas a respeito da missão de Jesus, para que então nós possamos estabelecer algumas aplicações importantes para a nossa vida. Então, considerando esse texto, em primeiro lugar, nós podemos afirmar que a missão de Jesus é fundamentada no amor de Deus. Isso fica claramente apontado pelo evangelista João no versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Imagine um projeto que tem em vistas a construção de um grande edifício.
Esse projeto vai ser entregue a um engenheiro, aos construtores. E perceba, ninguém em sã consciência vai erguer um edifício grande, robusto, diretamente no chão, sem nenhum preparo. Toda construção necessita, obrigatoriamente, de um elemento fundamental, um alicerce. O alicerce é aquilo que sustentará, em grande parte, uma edificação. Quanto maior for uma construção, maior e mais robusto deve ser o seu alicerce. A humanidade produziu obras grandiosas de engenharia. Nós podemos pensar, por exemplo, na muralha da China, que pode ser vista inclusive do espaço, da estação espacial. Nós podemos pensar na Torre Eiffel, em Paris. Podemos pensar nas pirâmides de Gizé, no Egito. Podemos nos lembrar de um prédio chamado Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo hoje, que está na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A pergunta que eu te faço é: o que todas essas grandes obras da engenharia humana têm em comum? Todas elas possuem um fundamento que é forte o suficiente para sustentá-las. E embora essas sejam construções grandiosas, nenhuma delas sequer se aproxima da maior construção, do maior edifício que o ser humano pode conhecer: a obra da redenção. A obra da redenção é a maior construção, por assim dizer, sobre a qual nós podemos tomar conhecimento. A redenção que foi planejada na eternidade pelo Pai, que foi garantida no tempo por Jesus Cristo e que é aplicada ao nosso coração pela ação do Espírito Santo. Segundo o texto que nós lemos, este grande edifício está fundamentado naquele que é o maior, o mais sólido, o mais robusto e o mais confiável de todos os alicerces, o imutável amor de Deus. Se lembre da ilustração que eu usei no início. Quando Kafka disse que não havia esperança para a humanidade, no auge do seu pessimismo, com a sua tendência existencialista, ele não conseguia contemplar o quadro perfeito, completo da nossa existência. Ele contempla a humanidade de uma perspectiva errada e parcial. Então, a conclusão a que ele chega é parcialmente verdadeira, mas não totalmente. Se nós excluirmos Deus da situação, da equação, e olharmos para a nossa vida apenas por um prisma humano, nós concluiremos de fato que não existe esperança. Os dias da nossa vida, dizem a Escritura, sobem a 60, a 70, mas nesse caso o melhor deles é câncer e enfado. E depois? E então, o que acontece quando a morte chegar? O fato é que, olhando humanamente para a existência, excluindo Deus dessa equação, nada faz sentido. O próprio apóstolo Paulo chega a essa mesma conclusão. Se a nossa esperança em Cristo se resumisse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes entre todos os homens. Mas quando nós olhamos para este texto, quando nós olhamos para Deus revelando a sua palavra aqui por meio de João, nós conseguimos então contemplar o quadro como um todo. Nós conseguimos olhar para a nossa vida de uma perspectiva correta. O que Deus está dizendo aqui, quando Ele revela a sua palavra, afirmando que foi por seu amor que Ele enviou Cristo para a nossa salvação, o que Ele está dizendo é, de fato, a parte de mim, a parte do meu amor, não existe esperança, não existe solução para o problema do pecado, mas quando o meu amor é manifesto, quando a minha graça é apresentada a vocês, em Cristo Jesus, o meu Filho, então vocês encontram graça, paz, amor, perdão, vida, significado, propósito, esperança. Em Cristo nós temos a esperança real, somente nele. E a nossa esperança, assim como a missão de Cristo,
se encontra fundamentada exclusivamente no amor de Deus. E saiba, você não precisa fazer nada para que Deus te ame, porque você não pode fazer nada para que Deus te ame. Não existe, meus irmãos, na humanidade, nada que possa constranger Deus a nos amar. Sabe por que Deus nos ama? Porque essa é a sua natureza. Deus nos dá aquilo que Ele é. Muitos de nós aprendemos isso na infância. Se você foi crente desde a infância, é provável que você tenha cantado 1 João 4:8, lá na salinha. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É a natureza amorosa de Deus, meus irmãos, que se apresenta como fundamento da missão de Cristo. Essa missão redentora, perdoadora no que diz respeito a nós. Ela acontece porque Deus nos amou a tal ponto de enviar Jesus. E veja, o texto deixa isso claro. O princípio da missão de Cristo está associada ao amor de Deus. E esse amor, ele não é demonstrado apenas aqui. Esse amor, ele é demonstrado em toda a história. Nós podemos vasculhar a Escritura e sermos constrangidos com esse amor. A primeira e talvez uma das mais belas manifestações do amor de Deus nos é apresentada ainda na narrativa da queda. O homem pecou contra o Senhor, mas ali em Gênesis 3,15, na semente do Evangelho, nós vemos Deus manifestando a sua graça, pré-anunciando Cristo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que seria o nosso Redentor. Nós podemos passar por Moisés. Moisés, que foi um tipo de Cristo, um libertador do povo. Nós chegamos aos profetas, por meio de quem Deus anuncia a sua misericórdia, a sua graça, o seu propósito restaurador, como Ele faz por meio de Jeremias, dizendo: olha, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Este é o amor de Deus. É o amor que fundamenta o envio de Cristo, o amor que fundamenta a nossa salvação. Esse amor, meus irmãos, diferente do nosso, não é um amor que depende de circunstâncias, que depende do que o outro pode nos oferecer, não. O amor de Deus é um amor infinito, é um amor transcendente, é um amor glorioso, um amor rico, um amor verdadeiro, um amor terno, majestoso. É um amor que tem origem não no tempo, mas na eternidade, porque Deus é a fonte desse amor. É um amor que se torna tangível e perceptível pelos nossos sentidos quando ele se encarna em Cristo. É um amor que manifesta o seu ápice na cruz do Calvário, quando Cristo morre em nosso lugar. E é um amor que converge para a eternidade, quando Cristo é levantado desde a sepultura e ascende aos céus, levando com Ele, levando consigo mesmo a nós, o seu povo, a sua igreja agora resgatada. É inegável, meus irmãos, que o amor de Deus, manifesto por nós, tem um caráter perdoador. É inegável que a missão de Jesus é fundamentada no amor de Deus. Mas veja, o fato de Deus nos amar e nos perdoar os pecados não significa que a sua justiça não foi satisfeita contra o pecado. O fato de Deus nos amar não implica no fato de Deus deixar impune os pecados, não. Os meus pecados, os seus pecados, os pecados de todos e cada um dos eleitos de Deus, o pecado da igreja foi devidamente punido. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E é justamente nesse ponto que nós chegamos então ao segundo argumento a partir do texto de João a respeito da missão de Cristo, pelo que nós podemos concluir então que a missão de Cristo revela a justiça de Deus. Eu quero que você continue comigo no versículo de número 16. Vamos lá, vamos ler todos juntos, versículo de número 16 novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto, meus irmãos, ele está num lugar muito interessante no Evangelho de João.
Se você voltar um pouquinho comigo aí, no início do capítulo, você vai encontrar Jesus conversando com um certo homem, um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. Neste texto, nesta passagem, nessa conversa, Jesus fala a respeito da salvação do homem. Se você volta no capítulo de número 2, você encontra o início do ministério público de Jesus com o milagre realizado ali nas bodas de Caná da Galileia. Se você volta ainda mais no Evangelho e chega ao capítulo de número 1, você verá João apresentando Jesus como o Logos de Deus. O fundamento não apenas de toda a criação, mas também o fundamento da nossa própria redenção. E agora, quando nós olhamos para o capítulo de número 3, entre os versículos 16 e 18, nós encontramos um tipo de resumo, uma espécie de síntese daquilo que já foi falado até aqui neste Evangelho. E agora, João vai sintetizar o conceito da salvação, associando a salvação do homem de maneira direta à missão de Jesus Cristo. Se você tem participado da nossa escola dominical, e aqui já fica um chamado, se você não tem participado, se organize para participar, mas aqueles irmãos que participam conosco já devem entender claramente que Deus se revela a nós. E Ele se revela de duas maneiras. Há uma revelação geral, que é a revelação de Deus na natureza, na criação, e uma revelação especial, na Escritura. Nós dizemos que na Escritura, Deus se revela a nós, Ele fala conosco de maneira proposicional. O que isso quer dizer? Deus fala de maneira clara conosco na Escritura. Deus fala tão claramente que nós conseguimos entender o que Ele está dizendo. Nós conhecemos a Deus, e é possível conhecer a Deus, a partir de duas ênfases básicas. Nós podemos conhecer a Deus por aquilo que Ele faz, por meio de suas obras, ou por meio daquilo que Ele é, os seus atributos. E aqui, quando nós olhamos para esse texto, no versículo de número 16, nós contemplamos o fato de que Deus enviou Cristo ao mundo para a nossa salvação, associado a um dos seus atributos, a uma das suas características, a sua graça. E veja, entendemos que a salvação ocorre por graça. Entendemos que o fato de Cristo ter vindo ao mundo está estabelecido na graça. Então, para nós é muito fácil associar João 3,16 com outros textos que trazem essa noção da graça, como, por exemplo, Efésios 2,8, que nos diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas existe uma questão que pode passar desapercebida nesse texto, mas que deve ser considerada de maneira muito séria, muito cuidadosa. Neste texto que nós estamos lendo, nós vemos claramente um outro atributo de Deus, a sua justiça. Nós vemos aqui neste texto que a justiça de Deus foi manifesta em Cristo. Antes do pecado, a morte era uma mera possibilidade, ela podia acontecer. Depois do pecado, no entanto, a morte deve essencialmente acontecer. Por quê? Porque a morte foi a maldição estipulada por Deus contra a quebra da sua aliança. A alma que pecar, esta morrerá. Se nós tornarmos ao Éden, nós vemos Deus falando exatamente a mesma coisa. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no centro do jardim não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então, a quebra do compromisso pactual, a quebra da aliança, resulta na morte. Em João 3,16, nós já vimos que o evangelista deixa claro o fato de que Deus enviou Jesus para a nossa salvação por causa do seu amor. Agora, nós precisamos nos perguntar, em termos soteriológicos, por que Deus precisa enviar Cristo a nós? Nós já vimos parte dessa resposta. Deus precisa enviar Cristo porque nós não conseguimos ir a Ele.
Mas o envio de Cristo, apenas o envio de Cristo, é suficiente para a nossa salvação? Não. Não bastava apenas Cristo vir à terra, nascer como um de nós. Era necessário que Ele solucionasse o problema do pecado. E Cristo, Ele não é apenas o solucionador do problema, Ele é a própria solução do problema. E quando nós entendemos isso, nós começamos então a vislumbrar os pressupostos sobre os quais a missão de Jesus está fundamentada. João cuidadosamente afirmou no texto que foi porque Deus nos amou a tal ponto que Ele enviou o Seu Filho para que, crendo nele, nós fôssemos salvos. E eu disse que a justiça de Deus é vista aqui neste texto. E eu quero chamar a sua atenção para uma palavra muito pequena, mas que tem um significado muito importante. Olhe novamente comigo para o versículo de número 16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele fez o quê? Preste atenção nesta palavra. Deu. Essa palavra ela é usada geralmente no Novo Testamento em um significado muito simples. É a ideia de dar um presente a outra pessoa. Ilustrando, é como se eu chegasse aqui, eu tirasse meu relógio e falasse assim, Marcos, estou te dando esse relógio de presente. Sem maiores implicações, é só um presente que é dado. Agora, existem algumas passagens no Novo Testamento em que este verbo, que é o verbo edoken, um verbo grego, ele é usado com outro sentido. Ele é usado com sentido sacrificial, denotando um sacrifício, a entrega de uma oferta. Isso acontece principalmente em textos nos quais Jesus apresenta a si mesmo se entregando ou dando a sua vida. E este é o sentido que nós temos aqui em João 3,16. Então, quando João diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João tem visto o seguinte, Deus os amou de tal forma que Ele deu Jesus sacrificialmente, Ele entregou Jesus como um sacrifício para que, crendo nele pela fé, vocês não sejam mortos. Porque Ele, como sacrifício, vai morrer no lugar de vocês. Para que vocês não sejam condenados, porque Ele, como sacrifício, será condenado no lugar de vocês. Para que vocês tenham a vida eterna, porque pela sua morte os pecados de vocês serão perdoados. Entenda, a justiça de Deus é satisfeita em Cristo. Qual é o salário do pecado? A morte. O que Cristo fez na cruz? Ele morreu por quem? Por mim, por você. Pelos seus eleitos que procedem de todo povo, de toda tribo, de toda nação. Gente que está sendo alcançada, transformada, salva, liberta do pecado, ainda hoje, pelo sacrifício de Cristo. É nesse sentido sacrificial que o próprio João vai reconhecer Jesus, lá no capítulo de número 1, versículo 29, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado que é expurgado no sacrifício deste que é o Cordeiro de Deus. É nesse sentido que no Apocalipse, Jesus vai ser visto como o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, mas que agora vive. É neste sentido de se dar em sacrifício que o apóstolo Paulo vai falar sobre Jesus em Romanos, afirmando que o seu sangue, ele foi proposto e dado como a propiciação pelos nossos pecados, manifestando a justiça de Deus. É também nesse sentido que o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus se ofereceu, ou ele se deu sem mácula, dando a si mesmo como uma oferta feita de uma vez por todas, se dando em sacrifício e sendo levantado por Deus desde a sepultura, recebendo a glória para sempre. E nós poderíamos, meus irmãos, vasculhar a Escritura no Antigo e no Novo Testamento e nós certamente encontraríamos textos e mais textos que apontam para o fato de que Deus nos deu Jesus de maneira sacrificial para que nele a sua justiça fosse satisfeita, mas esses textos são suficientes. Jesus derramou a sua vida, derramou a sua alma na morte como uma oferta, como um sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado.
Por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, o sacrifício de Jesus se torna plenamente necessário. Era necessário que nós sofrêssemos, meus irmãos, tudo aquilo que a lei de Deus propôs como a justiça pela quebra da aliança. E Jesus sofreu em nosso lugar. O que está contemplado nesse cenário aqui é um sofrimento que envolve corpo e alma e que é coroado pela morte. Exatamente aquilo que Cristo experimentou. A missão de Jesus manifesta a justiça de Deus, porque aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. A missão de Jesus manifesta a justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E ainda que Cristo não tenha pecado, nos diz Isaías que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, inclusive a enfermidade da alma causada pelo pecado. Ele sofreu a condenação contra o pecado, a morte na cruz. Deus o deu, meus irmãos, sacrificialmente com essa finalidade, a saber que Ele vencesse na carne o pecado e sofresse a maldição pela quebra da lei, satisfazendo a justiça de Deus. E eu tomo emprestadas aqui as palavras do profeta Isaías, no último cântico do servo sofredor, Isaías 53, versículos 5 e 10. Quando o profeta diz que a Deus agradou moê-lo, esmagá-lo, a Cristo, fazendo-o enfermar. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Deus aplicou sobre ele o castigo que nos traz a paz. Deus o feriu em seu corpo e em sua alma, para que por meio das suas feridas, por meio do seu sangue derramado, nós fôssemos sarados daquilo que nos afligia. Jesus foi entregue em nosso lugar. Aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não conseguimos satisfazer, a justiça de Deus, Ele satisfez, inclusive morrendo em nosso lugar. E esse sacrifício oferecido de maneira suficiente abriu para nós as portas da redenção. Eu vou repetir porque você não ouviu. Esse sacrifício oferecido de maneira suficiente abriu a nós as portas da redenção. Amém, meus irmãos. Amém. Isso nos leva ao terceiro e último argumento desta mensagem. Quando podemos concluir, então, que a missão de Cristo revela a graça de Deus. A maioria de nós, se não todos, conhecemos esse texto aqui muito bem. É muito provável que para alguns de vocês que estão aqui hoje, João 3,16 foi o primeiro versículo decorado da Bíblia. Se tem um versículo que todo crente sabe, é João 3,16. A gente consegue citar de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E porque nós conhecemos esse texto e o conhecemos muito bem, não é difícil que muitos de nós tenham fundamentado o seu conhecimento a respeito da graça de Deus nesse texto. Por quê? Porque nós entendemos, não existe dificuldade em compreender que Deus envia Jesus ao mundo para a nossa salvação como uma manifestação da sua graça. Não tem dificuldade nisso. E não há, meus irmãos, como negar que a missão de Jesus revela a graça de Deus. Como nós descrevemos essa graça? Se eu perguntasse para você na escola dominical, o que é graça? Eu sei qual resposta você me daria. E não é adivinhação. É porque essa é a resposta pronta que nós temos. Graça é o favor imerecido de Deus. E não existe nada errado com essa definição. A graça é o favor imerecido de Deus. Mas nós podemos nos aprofundar. A graça, meus irmãos, é o fundamento de todos os dons e bênçãos que procedem de Deus a nós. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, tudo aquilo que é bom que o Senhor nos dá, é manifesto apenas por sua graça. Não é porque nós merecemos. Deus não nos dá nada porque nós somos bonzinhos ou melhores que os outros. Não, Deus nos dá por sua graça. A graça é um conceito que é distintivo no cristianismo. Enquanto todas as religiões do mundo arvoram para si
algum tipo de mérito, algum tipo de merecimento pelos quais se possa requerer a benevolência de Deus, o cristianismo é o único sistema religioso no qual a bênção de Deus, a graça de Deus está associado exclusivamente ao seu ser, e não há nada que nós fazemos. E aqui neste texto nós vemos a graça de Deus manifesta. Essa graça ela é multiforme e ela se manifesta de diversas maneiras. Uma delas evidente aqui no texto. E talvez você se pergunte, pastor, nós não vemos a palavra graça aqui. Então como nós podemos dizer que a missão de Jesus manifesta a graça de Deus? Uma das formas pelas quais Deus torna a sua graça conhecida é pelo seu amor. Quando nós estudamos a teologia sistemática, nós vemos que a graça é uma das expressões do amor de Deus. E leia novamente comigo o versículo de número 16. Porque Deus... Em muitos textos, amém? Em muitos textos da Escritura, meus irmãos, graça é amor, e amor é expresso em graça. Então, quando João diz que Deus nos amou a ponto de enviar Jesus, ele está dizendo, Deus foi tão gracioso com vocês, que Ele deu Cristo, para que Ele pudesse morrer no seu lugar. Então, uma das formas pelas quais Deus manifesta a sua graça é o amor. Nós vemos aqui Deus falando ao nosso coração, tornando conhecido o fato de que é só por graça que nós somos salvos. E aqui, quando nós olhamos atentamente para este texto, para a forma como João focaliza a missão de Jesus, revelando a graça divina, nós percebemos algumas questões interessantes. Nós temos aqui dois efeitos da graça. Um efeito é negativo, o outro é positivo. Nós vemos aqui um objeto da graça. E nós vemos aqui uma forma de recepção da graça. E para nós entendermos a missão de Cristo, como João a propõe, nós vamos seguir o fluxo natural do texto. E a primeira questão que João apresenta aqui é o objeto da graça. A quem Deus destinou a sua graça? Versículo 16. Quem foi alvo do amor de Deus? Misericórdia, irmãos. Quem foi alvo do amor de Deus? Deus amou o mundo. E o que significa mundo? Todo mundo? Tudo que existe? As interpretações são divergentes. Os universalistas vão dizer, Deus amou todo mundo de igual forma, que todo mundo vai ser salvo no final. Não é isso que o texto nos diz. Porque o texto, lá no versículo 18, vai nos falar sobre pessoas que serão julgadas, que já estão julgadas. Então, mundo não pode significar todas as pessoas. A palavra mundo, ela faz referência à humanidade, de fato. Mas aqui, esta humanidade é limitada àqueles que creem em Jesus. Mas o amor de Deus, ele se expande para além da humanidade. Ele se expande para o restante da criação. Então, quando a Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ela focaliza a minha salvação, a sua salvação, a salvação da igreja e a restauração deste mundo, a restauração da criação. O apóstolo Paulo vai dizer que a criação geme porque ela foi afetada pelo pecado. Mas quando Cristo voltar, não apenas nós, mas a criação também será restaurada. Deus amou a sua criação, Ele amou a nós, a sua igreja, de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então, o objeto da graça de Deus, eu, você, todos os seus eleitos, a criação. Devemos pregar a todas as pessoas essa graça, porque nós não conhecemos os eleitos. E uma vez que os eleitos ouvirem esta palavra e o Espírito Santo agir em seus corações, eles serão resgatados. Então, o objeto da graça, o mundo. Mas o texto continua, e João vai focalizar a forma de receber esta graça.
Como nós podemos receber a graça de Deus? Como ela é aplicada na nossa vida? Final do versículo de número 16. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo de número 18. Quem nele crê não é julgado. A forma de obter a graça é crer em Jesus. O veículo da graça é a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E o que é fé? Fé é somente saber no meu coração que Deus existe? É acreditar que Deus existe? Que Jesus existiu? Não. A fé não é um assentimento intelectual que nos leva a considerar a existência de Deus. A fé, meus irmãos, consiste em olharmos para a cruz de Cristo, entender que Ele foi dado em nosso favor, entender que nós somos pecadores, que nós somos maus, que merecemos a condenação. É entender que nós necessitamos de Cristo e então crer e depender exclusivamente dele para a salvação. Isso é fé. Um relacionamento pessoal, profundo e dependente com o Senhor. Após nos mostrar então qual é o veículo para que recebamos a fé, João nos mostra quais são os efeitos negativos da graça. E aí talvez você pode perguntar, mas a graça de Deus tem um efeito negativo na nossa vida? Entenda, o efeito negativo da graça é aquilo que ela impede de acontecer. Não é algo ruim, é algo bom. Deus vai promover o bem na nossa vida, impedindo que algo ruim aconteça. Por isso, uma perspectiva negativa. Olhe para o versículo de número 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse. Depois, versículo de número 18. Quem nele crê, não é julgado. Se você voltar no versículo de número 16, Deus deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça. Então, os efeitos negativos da graça aqui é o impedimento do julgamento e a morte eterna. Aqueles que creem em Cristo, que recebem essa graça na sua vida, eles não serão julgados. Por que eles não serão julgados? Porque os seus pecados já foram julgados. Quem recebeu a culpa por seus pecados? Jesus. Eles não vão morrer, eles não vão perecer. Por quê? Porque Cristo morreu no seu lugar. Então Deus abençoa-os, impedindo que o mal lhe sobrevenha, impedindo que o mal eterno sobrevenha. Mas Deus não apenas livra-os do julgamento e da morte eterna. A graça ela tem um efeito positivo também. Olhe comigo para os versículos de número 16 e 18. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois nós vemos o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. E versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O efeito positivo da graça, meus irmãos, é a vida eterna e a salvação. A finalidade primordial pela qual Deus enviou seu Filho ao mundo foi a nossa salvação. Garantir a vida eterna. Entenda, é lógico que a missão de Jesus, ela vai redundar em condenação para algumas pessoas. O texto deixa isso claro, versículo 18 fala que quem nele não crê, já está julgado porque não crê em Jesus. Esses serão condenados. Mas a ênfase da missão de Jesus não é essa, não é condenação. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse é o efeito positivo da graça. Aqueles que creem em Cristo, para eles a graça é manifesta em seu ápice, e Deus não apenas os livra da condenação e da morte eterna e do julgamento, mas também garante e outorga a eles, pela fé, a renovação dos seus corações e das suas mentes, revestindo-os de uma nova vida que se estende dessa era para a eternidade, vida perfeita com Deus.
A missão de Jesus manifesta a graça do Senhor, uma vez que no que diz respeito a nós, essa obra tem como finalidade a nossa salvação. A maravilhosa missão da graça consiste nisso, em que Deus concedeu o maior dom, Jesus Cristo, àqueles que mereciam a maior condenação. E eu quero concluir dizendo que Deus nos dá aquilo que Ele é. Deus nos dá amor, Deus nos dá graça, Deus nos dá misericórdia. Aqui nesse texto, o próprio Deus nos faz saber que é somente por seu amor, manifestando, melhor dizendo, a essência do seu próprio ser, que Deus enviou a nós o seu Filho. Deus enviou Jesus, meus irmãos, para que, morrendo na cruz, Ele fosse o sacrifício pelos nossos pecados, a fim de que, confiados nele, nós fôssemos então resgatados do cativeiro do pecado e da morte. Amém. Por consequência do pecado, meus irmãos, nós já nascemos numa condição deplorável, uma condição de desesperança. Lembra da ilustração do início? Uma condição na qual nós olhamos para o mundo e encontramos esperança para muita coisa, mas não para nós. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus manifesto em Cristo, para a graça escancarada na cruz, nós vislumbramos não apenas a esperança, mas o sentido e o significado da nossa própria existência. A missão de Deus, conceito que nós vemos lá no início também dessa mensagem, é a saída, é o remédio para o estado de desesperança no qual o homem se encontra após a queda. Deus veio ao nosso encontro. Nós estávamos perdidos, e como pastor que deixa no aprisco as 99 e parte em busca daquela que se extraviou, Ele veio ao nosso encontro e nos achou. Deus enviou no passado seus profetas, Ele enviou a sua palavra, Ele enviou Cristo, Ele enviou o Consolador. Ele entrou no tempo para nos encontrar e nos resgatar. Ele se revelou a nós e nos deu a salvação. Essa mensagem, meus irmãos, foi escolhida como a primeira dessa pequena série que será desenvolvida nesse mês, porque o amor de Deus, manifesto em Cristo, como nós vemos aqui, é o que garante a nossa salvação. É esse amor que deve nos constranger para que nos tornemos verdadeiros discípulos de Jesus e para que, em obediência a Ele, possamos nos engajar na obra que Ele outorgou a nós. Uma vez que nós conhecemos esse amor, nós devemos nos tornar arautos dele. Devemos tomar também a responsabilidade de anunciar ao mundo a divina e a maravilhosa graça de Deus, manifesta na forma do seu amor, que ainda hoje resgata pecadores. Eu quero fazer duas aplicações, como eu disse, dessa palavra ao seu coração. Em primeiro lugar, conhecer o amor de Deus deve te motivar a uma vida de gratidão. Eu sei que todos nós enfrentamos problemas nas mais diversas áreas da vida. É preciso, no entanto, que a nossa gratidão não esteja associada às circunstâncias, mas que ela esteja alicerçada em Deus, no seu amor, na sua graça, que diariamente são renovados sobre nós. Você deve ter o coração grato ao Senhor. Sabe por quê? Porque os problemas da vida, por maiores que eles possam ser, e às vezes eles são nada comparados àquilo que Cristo sofreu em nosso lugar. E eles são menores ainda se comparados à grandiosidade da bênção da salvação que Deus nos deu. Conhecendo o amor de Deus e a sua graça, tenha um coração agradecido. Em segundo lugar, conhecer e experimentar o amor de Deus devem ser a maior motivação para que eu e você estejamos engajados na missão. Nada vai nos motivar mais do que o amor de Deus. Saber que Deus ama pessoas e que Ele salva pessoas ainda hoje deve ser o que nos motiva a pregar o Evangelho. Quantas vezes você já fez coisas, assumiu compromissos, tentativas, sem saber se aquilo ia dar certo ou não? Anunciar o Evangelho, meus irmãos, é o que há de mais certeiro. Sabe por quê?
porque o resultado é de 100%. Todos aqueles que foram chamados à vida, foram escolhidos pelo Senhor, ouvindo o Evangelho, eles serão resgatados. Então saber disso deve nos motivar. Saber que anunciar o Evangelho não é um trabalho em vão deve nos motivar. Deus em Cristo nos envia para que nós sejamos mensageiros da sua graça. A graça que salva gente hoje. A graça que nos salvou. A graça que chama pecadores, transforma as suas vidas e os congrega à igreja, povo de Deus. É necessário que você firme a sua posição e assuma a responsabilidade de se tornar uma testemunha de Cristo. E eu gostaria de terminar essa mensagem de uma forma incômoda. Gostaria de te deixar pensativo. Certa vez alguém mais inteligente e mais santo do que eu disse o seguinte: todo cristão é um missionário ou é um impostor? E eu quero te perguntar, quem é você? O Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações e que nós sejamos gratos por esse amor e que, conhecendo o amor de Deus em Cristo, o amor que manifesta a justiça de Deus, mas sobretudo manifesta a graça, nós nos tornemos cooperadores dessa missão. De pé, oremos ao Senhor, encerrando assim o nosso culto.